Romanos, nós vamos abrir capítulo 15 mais uma vez. Romanos capítulo 15. A partir do verso 22 até o fim do capítulo. Romanos 15, verso 22 até o fim do capítulo. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, mais uma vez na presença do Senhor. Senhor Santo, nós bendizemos o Teu nome, pelo grande e glorioso privilégio que o Senhor nos concede de podermos ouvir a Tua voz por meio da pregação. O Senhor não nos deixou, Senhor, sem pregação, sem anúncio do Evangelho. Isso é bênção infinita para a Tua igreja e para a nação. O Senhor tem levantado pregadores que anunciam a Tua palavra. E assim, ó Deus, também, por meio da pregação do Evangelho, instruído na obediência à Tua palavra e ao Teu ensino, que nos exorta, ó Deus, a vivermos segundo o Evangelho, em todas as áreas da vida, aplicando as questões mínimas, até mesmo quando se trata da cooperação e do serviço na igreja. Que o Senhor nos ensine, não apenas, ó Deus, termos entendimento da verdade, mas essa verdade, ela seja percebida nas nossas ações e no modo como nós vivemos uns para com os outros. Se não for pelo Teu Espírito, ó Deus, não chegaremos a essa verdade e não chegaremos a essa prática. Ó Senhor, o Senhor que trouxe à existência o que não existia, produza no nosso coração, pelo amor do Teu nome, para a glória do Teu nome, para o nosso bem, a prática do Evangelho, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nosso amado Redentor, nós oramos. Amém. A palavra de Deus, irmãos, de modo tão claro, ela vai chegando ao fim nessa carta, e Paulo vai concluindo a carta de Romanos, e aqui nós estamos numa primeira conclusão da carta, porque essa conclusão, ela se estende até o capítulo 16, não é?
É uma discussão intrigante, que nós vamos falar disso um pouco mais no capítulo 16. Mas aqui parece que ele conclui como normalmente faz, com a bênção sobre a igreja. E é interessante notar que Paulo entende desde o capítulo 12 até aqui, e vai até o 16, ele continua falando desde o 12 em diante, de como esse evangelho que nos alcançou, lembrando que o conflito estava aberto e fundamentado entre judeus e gentios. Os judeus se achavam justos, os gentios se achavam sábios. Então Deus revela que tanto um quanto o outro estavam longe da verdade e careciam do evangelho de Cristo para a redenção. E por isso Paulo diz que Deus os encerrou no pecado, como ele diz no capítulo 3, não havia um justo, nenhum sequer. Então ele usou de misericórdia para com todos, justificados pela fé em Cristo Jesus. Eles foram adotados como filhos, eles foram justificados pela justiça de Cristo, eles foram santificados pela santidade de Cristo. Lembra que Paulo diz isso em Corinto, no capítulo 1, verso 30. Cristo se tornou da parte de Deus para nós justiça, santidade, redenção, sabedoria. Todas essas coisas da parte de Cristo eles receberam. Eles eram filhos, agora eles eram filhos. Eles eram santos, eles pertenciam ao corpo de Cristo. E Paulo agora diz: santos em Cristo, vocês vão viver num mundo em que vocês precisam aprender a lidar com essa distinção. Vocês são do mundo, mas não vivem segundo os padrões do mundo. E isso vai ser visto no modo como vocês se relacionam. Aí o capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele fala dali em diante o amor que eu tenho de ter pelo meu inimigo. Ele fala do respeito às autoridades do capítulo 13. Ele fala da comunhão que existe entre os judeus e os gentios, a necessidade de haver no capítulo 14, capítulo 15, anterior a essa narrativa que lemos. E agora ele vai dizer: vocês vão mostrar isso por meio do uso dos seus recursos. Vocês vão socorrer os judeus. Você entende o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Vocês vão socorrer os judeus. Lembre-se, vocês, irmãos, Paulo dirigindo aos gentios, como os gregos, as mulheres dos gregos, os judeus de fala grega, lá em Atos 6, foram preteridos, e os apóstolos então estabeleceram um princípio de que elas não podiam ser preteridas e eles deveriam cuidar das viúvas dos judeus e dos gregos. Agora, quando o evangelho vai até a Grécia, ele olha e diz: precisamos ajudar os nossos irmãos na Judéia. Nós recebemos deles tanto benefício. Ele diz, não, o espiritual particularmente, mas agora é hora de nós devolvermos isso. O cuidado, o foco de Paulo agora é a nossa submissão ao Evangelho de Cristo se dará por nossa generosidade para com os irmãos. Não é próprio do cristão a generosidade, como não é próprio do homem natural a generosidade. Nós somos mesquinhos por natureza. Nós somos capazes de fazer uma guerra por 1 centavo. Nós somos capazes de não ter cuidado de uns para com os outros. Nós somos capazes de
ter uma economia e não mexer nela, porque eu vou perder algum dinheiro sabendo que um irmão meu está passando necessidade. Isso não é fruto da natureza, é fruto do pecado. Somente o Evangelho deverá produzir isso em nós. E é aqui, exatamente aqui, onde Paulo vai ter o seu foco no encerramento da carta. O seu foco no encerramento da carta. Muitas coisas vão mudar na nossa vida pelo Evangelho. Nós vamos amar ao próximo. Nós vamos amar ao nosso inimigo. Nós vamos respeitar as autoridades. Nós vamos procurar viver em paz com os nossos irmãos. E nós vamos socorrer os necessitados no nosso meio. Tudo isso é um efeito claro desse Evangelho. As palavras de Paulo, e eu queria que você voltasse o texto comigo, por favor, a partir do versículo que inicia essa sessão, verso 22. Preste bem atenção como que o apóstolo Paulo usa de uma linguagem: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões. O que exatamente que impedia? Se você voltar comigo no verso 20, ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. E aí ele cita o texto que nós já lemos, de Isaías 52, o último verso de Isaías 52. E aqui ele diz: ora, era o meu trabalho, era pregar o Evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Então eu viajei, eu saí, por isso eu não pude chegar aí. Cristo já havia chegado aí, a igreja já existia. Eu não tive tempo, eu não pude chegar aí. Mas agora, onde eu não tenho mais para onde ir, eu vou aí. Só que ele faz algo intrigante, Paulo. Ele faz o caminho inverso. Ele diz: eu vou para a Espanha. E eu vou passar por aí. Só que antes eu vou em Jerusalém. Olha, irmãos, é um caminho oposto, é absurdamente oposto. Paulo faz um caminho oposto. Eu vou primeiro a Jerusalém. E quando eu sair de lá, eu vou para a Espanha. Quando eu for para a Espanha, eu passo em Roma. É o que ele diz no verso 24. Veja comigo, por favor, ele diz assim no 24: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado. Então, eu vou parar lá e de lá eu vou seguir caminho. Eu desejo passar aí. É meu anseio vê-los. Eu não tenho mais campo, atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos. Como que uma mera informação, ela é encharcada de Evangelho? Isso me impressiona muito, irmãos, né? A nossa conversa, o nosso dia a dia, fala das profundezas do nosso conhecimento do Evangelho. Numa mera descrição de desejo de ver um irmãos, ele encharca de texto, ele encharca de escritura, e ele diz que deseja vê-los, mas ele não pôde ir antes, porque ele estava ocupado anunciando o Evangelho onde ainda Cristo não havia sido pregado. Mas eu queria vê-los, irmãos. Talvez você pegar aí uma lista de desejos antes de morrer, quais as cidades que você queria conhecer. É muito bom viajar, é um germezinho. Se você viajar, você quer viajar de novo, é meio complexo isso, mas funciona assim. Mas o apóstolo Paulo tinha uma coisa que me impressionava e que envergonha a nossa vida.
Eu não quero conhecer o Império Romano. Eu não quero conhecer Eu não quero conhecer ali Coliseu, onde meus irmãos são massacrados, não. Eu quero ver vocês. Eu quero estar na igreja. Eu quero checar a vossa fé. É um anseio, irmãos, dos mais gloriosos. Eu me preocupo quando irmãos que saem de férias, eles não se preocupam se naquele lugar tem uma igreja. Eles vão curtir as férias. Eles nem vão para aquele lugar por causa da igreja. Tudo bem, não é isso, não precisa eu entrar nesse mérito. Mas a pessoa não perguntar, e no dia do Senhor, onde eu posso adorar, onde eu posso encontrar aqueles que eu habitarei a eternidade com eles. Paulo disse, eu tenho uma viagem para fazer, eu vou fazer um caminho contrário, vou para Jerusalém, e depois quando eu voltar, eu vou para a Espanha, e quando indo à Espanha eu passo em Roma, e de lá vocês me enviam à Espanha. Veja a linguagem de Paulo, ele diz assim, mas agora já não tendo campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos. Eu desejo, e preste atenção na linguagem, irmãos, há muito eu desejo isso. Vê-los. Qual é a nossa paixão? Qual é a nossa alegria? Se a nossa alegria nessa terra não for a igreja do Senhor, se nós não tivermos prazer na igreja do Senhor, se os santos espalhados pelo mundo como igreja do Senhor não forem a nossa alegria, o que é a nossa alegria nessa terra? Onde nós encontraremos conforto na nossa luta, onde nós seremos encorajados nas nossas fraquezas, onde nós seremos animados, onde nós teremos bons exemplos para seguir, onde aprenderemos a viver, se não for no meio do povo de Deus. Eu quero, e há muito, eu desejo vê-los. Interessante porque ele fala um desejo de ver irmãos de uma linguagem de quem mora em Canaã. Era conhecida a linguagem dele. Eles sabem de onde eles são. Pedro tentou negar a Cristo. Ou melhor, ele negou Cristo. E diziam a ele, você fala como um deles. Nós não podemos fugir dessa realidade. Nós falamos a linguagem de Canaã. Nós ansiamos pelo anseio de Canaã. Essa é a expectativa da igreja. Esse é o prazer do povo de Deus. Então Paulo continua, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Vai ser rápido. Mas veja que linguagem. Paulo, irmãos, era só. Ele ansiava pela presença dos seus irmãos. Ele queria ver a igreja. Porque o mundo o odiava, o mundo o prendia, o mundo o tolhia. Ele queria ver o povo de Deus. Mas o que me impressiona ainda não é só o desejo de vê-los, ele usa essa expressão, desfrutar um
pouco a vossa companhia. Porque aqui, irmãos, é um pouco. Porque tudo nessa terra é um pouco. Tudo nessa terra é em parte. Porque logo nós nos separamos e vamos para caminhos distantes. Mas o prazer de estar junto é eternizado no pouco, porque nós sabemos que nós estaremos juntos com o Senhor por toda a eternidade. E Ele diz, eu quero desfrutar da presença. Qual é o meu prazer na igreja do Senhor, irmãos? Eu tenho prazer de estar com os irmãos. Eu tenho alegria de ver a face dos meus irmãos. O que me move? Essa é a questão de Paulo. E é interessante essas palavras companhia, que pode também, é uma palavra que se traduz por comunhão. É desfrutar um pouco da vossa comunhão. A comunhão dos santos. Os nossos pais, irmãos do século XVII, os puritanos, que escreveram a Confissão de Fé, eles têm um capítulo sobre a comunhão dos santos. Porque não há nada glorioso, mais glorioso nessa terra, não há nada que se aproxime do prazer do céu do que estar na presença dos santos. E Paulo tem tanta consciência disso, que ele não diminui a intensidade, mesmo tendo pouco tempo com eles, por um pouco. Eu quero desfrutar da vossa companhia. Mas ele ainda segue no seu argumento. Ele diz, mas agora estou de partida para Jerusalém. Ora, ele descreve a sua paixão, o desejo, a vontade de vê-los. Se discute muito se Paulo chegou de fato a conhecer a igreja, mas era esse o anseio dele. E o anseio santo do seu coração. Mas aqui ele diz, mas agora, irmãos, mais agora, e aí, obviamente, a partícula adversativa no texto mostra que ele está indo para outro caminho, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Você entende? Eu queria, quando a caminho da Espanha, eu queria passar aí para desfrutar da comunhão dos santos. Mas agora eu vou para Jerusalém e sabe fazer o quê? A serviço dos santos. Se eu for para Roma, eu quero desfrutar da comunhão dos santos. Eu vou para Jerusalém, eu vou para servir os santos. Para onde ele vai, há um anseio de estar com os santos. De estar com aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E aí ele diz, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. E aqui Paulo volta ao âmago dessa sessão. A unidade entre judeus e gentios em Cristo. A comunhão dos santos em Roma, a serviço dos santos em Jerusalém. Os santos que estão em Jerusalém, estão em Roma, eles são a igreja de Cristo.
pareceu bem que isso fosse feito, que eles socorressem os irmãos em Jerusalém. Exatamente. Porque eu queria que você abrisse as Escrituras comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Preste bem atenção a partir do verso 1, que é o que Paulo está escrevendo aqui, a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Veja, irmãos, como o Evangelho afeta todas essas coisas. Ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Preste atenção na linguagem que Paulo utiliza. A abundância da alegria. Veja, eu vou ler o verso 2 de novo. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Irmãos, eles não eram pobres, eles eram pobres profundamente. Os crentes da Macedônia, eles não eram pobres, eles eram profundamente pobres. E ele diz ainda: superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Você entende aquilo que eu venho dizendo os domingos na igreja e na oração pastoral? Senhor, não conceda simplesmente à igreja riqueza ou prosperidade aos membros, mas generosidade. Porque essa é a realidade do coração de um crente. Generosidade. Porque o que eu recebi da parte de Deus em Cristo foi abundante graça. Isso não vai produzir em mim senão abundante generosidade. Ainda Paulo diz: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos. Preste atenção nessa linguagem paulina. Eles imploraram a Paulo a graça de participarem da assistência aos santos. Você sabe o que é isso, irmãos? Ora, eu vim de um irmão, quando nós não temos esse coração generoso, pobre de mim, porque eu não participo da graça de fazer o que deve ser feito. Quando não há generosidade no meu coração, pobre de mim. Não é a igreja que sofre com a tua falta de generosidade, é você mesmo. Porque nada você acrescentará à majestade, à riqueza, ao poder de Deus. Está lá em Crônicas. A ti pertence a riqueza, a majestade, o poder. Tudo é teu, tudo vem das tuas mãos. O ouro, a prata. Mas é a generosidade de um coração que foi afetado pelo Evangelho de Cristo. E Paulo aqui diz assim, verso 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles não deram apenas os seus recursos, eles se entregaram ao Senhor, eles se entregaram a nós. Será
que a minha falta de generosidade mora aqui, porque eu não me entreguei ao Senhor completamente. Verso 8 e 9, por favor, diz assim ainda: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Foi isso que aconteceu. Ele era rico e se fez pobre para que nós que somos pobres sejamos feitos ricos, como o texto diz. Voltando ao nosso texto, ou melhor, eu posso ainda vir para o capítulo 9. Venha para o capítulo 9 comigo da segunda carta, por favor. Ainda da segunda carta aos Coríntios. Verso 7 ainda, Paulo diz assim. Verso 6 em diante, acompanhe a leitura comigo. Ele diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E aqui Paulo está dizendo, Deus pode suprir todas as suas necessidades, para que, tendo, vocês possam suprir as necessidades dos outros. Em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que o Evangelho vai fazer aí, voltando para o texto de Romanos, irmãos comigo, no capítulo 15, vamos para o texto mais uma vez, preste bem atenção no que Paulo passa a dizer, lendo o texto que nós frisamos no verso 20, ele diz, ou melhor, não no verso 20, no verso 25 em diante, ele diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. E agora ele vai dizer, os argumentos lá, ele cita aqui, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Agora ele acrescenta aqueles argumentos, esse argumento, que é o que ele vem trabalhando em Romanos, de onde veio a salvação dos judeus, como foi que a salvação chegou aos gentios? Pelos judeus. Então, o que nós recebemos dos judeus? Bênçãos espirituais. Recebemos Cristo. Aí ele diz, agora, é bom que eles que foram abençoados com as bênçãos espirituais possam conceder-lhes benefícios materiais nas suas necessidades. Que eles supram isso. Essa é a lógica de Paulo, é isso que ele trata no texto. Ele diz, ora, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Servi-los com bens materiais. O uso dos bens materiais aqui para Paulo, aqui em Paulo, escrevendo aos Romanos, tem fundamento. Não é, irmãos, um simples apelo à doação. Não é uma campanha, não. É fundamento no Evangelho. Não há como você pensar em nada que é obrigado, ordenado por Deus à igreja, que não tenha fundamento no Evangelho. Não há autoridade nenhuma em Paulo para dar uma ordem à igreja que não tenha fundamento nas Escrituras, sendo ele apóstolo, e aí ele declara a sua autoridade apostólica.
Já pararam para refletir sobre sua própria vida, irmão? A falta de generosidade no seu coração, qual é a raiz disso? Qual a raiz disso? Por que que aí você não contribui na igreja? Por que que nós temos fechado as portas da igreja para o avanço, para a plantação de igreja, para uma necessária reforma nesse salão de culto, que até nos envergonha? Não nos envergonha o termos irmãos na igreja, mas não termos um salão que todos possam organizadamente adorar a Deus conosco, simplesmente porque a nossa relação com os nossos recursos, ela é a parte do Evangelho, ela é segundo a nossa carne, o nosso pecado, o nosso apego ao mundo, não ao prazer de servir aos irmãos. No meio do nosso projeto de pagamento desse terreno, nós temos irmãos que têm necessidades, e grandes necessidades. E eu converso com a junta diaconal, nós não deixamos de ser igreja, porque nós estamos em campanha. Vocês precisam socorrer os pobres da igreja. Vocês não podem parar. Deus nos prometeu e nós não podemos ser incrédulos. Nós devemos, a melhor maneira de economizar é socorrer o pobre, ao necessitado no meio da igreja. Essa é a maior bênção que nós temos de dar aos homens. Não é porque nós temos um projeto de compra que nós vamos fechar as portas, porque senão nós vamos deixar de ser igreja, irmãos. Nós vamos ter um objetivo único na vida, não. E nós fazemos isso crendo que Deus vai nos abençoar. E aguardando com paciência. E Deus me concede como pastor a graça de, na exposição da palavra, no tempo oportuno, encontrar sermões que tratam do assunto no tempo e no momento oportuno, para que se possa falar da parte de Deus à igreja, não da minha própria boca, não do meu próprio entendimento, não da minha própria preocupação, mas da palavra de Deus, que é de fato autoridade sobre sua vida. Que é de fato autoridade sobre a sua vida. No término dessa sessão, Paulo diz assim: tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Tendo concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, concedendo este fruto, recebendo as bênçãos que Deus tem para nos conceder, passando por vós, irei à Espanha. Depois de chegar a vós, irei à Espanha. E eu sei que quando eu for visitá-los, entende, irmãos? Ora, muitas coisas Paulo diz, ele diz, eu desejo vê-los, eu anseio, eu espero, mas ele não diz aqui, eu vou vê-los. Mas ele tem uma certeza: se eu for, eu irei levando as bênçãos do Senhor na plenitude delas, e eu estarei convosco. Interessante que no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, abra sua Bíblia, por favor, capítulo 1, verso 11, Paulo diz assim, isso ele inicia a carta, ele conclui a carta com esse mesmo pensamento, ele diz assim, porque muito desejo ver-vos,
a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Agora ele vai dizer lá, ele diz assim no início do texto de Romanos, lá no texto de Romanos 15, voltando para o nosso texto, ele diz essas palavras no final, quando ele conclui a primeira sessão: e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Eu desejo vê-los para distribuir com vocês as bênçãos do Evangelho. Os irmãos em Jerusalém precisavam das bênçãos do recurso desses irmãos para socorrê-lo. Talvez Roma não tivesse essa necessidade, mas Paulo disse: ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. E eu lembro das palavras de Paulo aos Efésios, em particular no capítulo 1 ele vai dizer isso. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando eu for, irei na plenitude da bênção de Cristo. Justificados, santificados, adotados, redimidos em Cristo, a minha visita será plena, porque as bênçãos de Cristo nós teremos em plenitude. Nós desfrutaremos dela. Essa é a maior razão da nossa comunhão. Que não é o estar junto que é o ponto em questão. São as bênçãos de Cristo que nos fazem ficar juntos. Que dá sentido à nossa unidade e à comunhão dos santos. Porque muitos gostam de ter amigos e gostam de ficar juntos, mas isso aqui não é um mero ajuntamento. E são aqueles que receberam as bênçãos do Evangelho de Cristo. E é isso que eu quero levar. Esse é o meu anseio ao chegar aí. Então ele pede à igreja que ore por ele. E é interessante que Paulo ora pela igreja. São muitos textos que ele ora pela igreja. Aqui ele pede: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Eu rogo isso, eu anseio por isso. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele diz as bênçãos, a plenitude da bênção de Cristo. Nós só temos acesso a Deus em Cristo. Então essa é a grande bênção. Primeiro, nós temos acesso ao trono da graça. E nós falamos a Deus em Cristo. Eu rogo por Cristo. E é isso que é o grande ponto da comunhão. Ainda não estamos juntos, ainda não estou em Roma, ainda não pude vê-los face a face, mas eu quero me encontrar com vocês diante do trono da graça em oração. Eu quero vê-los ali, eu quero me encontrar com vocês ali. E exatamente esse é o foco. Os crentes que estão separados geograficamente, eles se encontram no santo dia do Senhor, diante do trono da graça. E todo dia, quando eles se chegam a Deus para orar, nós temos uma reunião, uma grande reunião. Todos aos pés de Cristo,
rogando a Ele a graça, a misericórdia, as bênçãos do Senhor. Essa é a grande e gloriosa reunião que nós desfrutamos nesse dia, irmãos, aqui, o dia do Senhor. Você sabe que quando você deixa de vir à igreja, é isso que você rejeita. Chegasse ao trono de Deus. Mas quando não podemos, nós não estamos juntos porque estão vendo pela internet, não. Só estaremos juntos se estivermos diante do trono da graça. Eu rogo que vocês lutem comigo, irmãos. Lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Para que eu me veja, e as razões da oração são essas, ele passa então a descrever. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Paulo volta a atenção entre judeus e gentios. Lutem comigo, irmãos. Existem muitos inimigos de Deus na Judéia. Inimigos do Evangelho entre os judeus. São muitos que se opõem a Cristo. São muitos que se opõem a Cristo. E querem ainda voltar às práticas judaicas que já foram há muito abolidas. Eles querem continuamente isso. E eles se levantam e matam. E Paulo então diz assim: orem a meu favor. E é interessante, veja as palavras, que lutei juntamente comigo. Porque existem muitos rebeldes. Essas são as nossas armas, irmãos. Elas são espirituais. Lutem comigo em oração. Para que eu seja livre dos rebeldes. E aí o segundo motivo da oração é: e para que este meu serviço em Jerusalém. Que serviço? Paulo ele vai caminho de volta, né? Ele está num lugar, ele diz: quando eu passar para a Espanha, eu passo em Roma. Mas agora eu vou descer para Jerusalém, que é outro caminho. Paulo agora faz um trabalho diaconal. Eu vou levar o recurso a eles. E eles vão receber dos gentios. Então Paulo já tratou com o coração dos gentios. Contribuam, porque vocês receberam deles bênçãos espirituais. Agora ele volta e diz: eu rogo a Deus que eles recebam isso de coração. Que eles entendam que há uma só igreja, há um só povo, há um só Senhor, há uma só fé. Seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me. E a palavra recriar aqui é regozijar-me convosco. Paulo diz: ore por duas coisas, irmãos, para que Deus me livre dos rebeldes. E ore para que, quando eu chegue lá com esse recurso, eles recebam. Mas ore porque, lute comigo, porque se por acaso os rebeldes me perseguirem, se por acaso eles não receberem a oferta, que ao chegar aqui, eu chegue com alegria de alma. E que a alegria do meu coração não esteja nisso. Não nas circunstâncias, não no que eu fui fazer e deveria e não fiz, mas na plenitude de Cristo está a minha alegria. O meu prazer está no Senhor, não está em cumprir necessariamente o meu trabalho. Eu fui fazer o que deveria ser feito, mas se eles vierem contra mim, e se os judeus não receberem a oferta, eu quero chegar diante de vós
e me alegrar com vocês no Senhor, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa regozijar-me convosco. Então ele encerra dizendo: e o Deus da paz seja convosco. O tema da relação entre judeus e gentios. O Deus da paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paulo dizendo aos Efésios no capítulo 2, Cristo destruiu a parede que separava os judeus e gentios, criando a paz. Efésios 2, verso 13 em diante. Criando a paz. Fazendo a paz. O Deus da paz seja convosco. Éramos inimigos uns dos outros, mas antes éramos inimigos de Deus. Justificados, temos paz com Deus. Agora temos paz uns com os outros. O Deus da paz seja convosco. E ele encerra dizendo: amém. Amém. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, ensina-nos, pelo amor do Teu nome, segundo a Tua palavra, a vivermos refletindo o Evangelho de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Ó Deus, dá-nos generosidade. Nós que éramos escravos e tínhamos uma dívida que nunca, nunca, nunca poderíamos pagar. Nem nessa vida, nem na eternidade. O Teu amor, ó Deus, custou caro. A ponto da Escritura dizer que o Senhor, sendo rico, se fez pobre. Para que nós, que somos pobres, fôssemos feitos ricos. Ensina-nos então a vivermos para a Tua glória, com generosidade no nosso coração. Agora, Senhor, ainda, ensina-nos a ter paz uns com os outros, os nossos irmãos. E termos um coração voltado ao socorro, ao auxílio, ao serviço. E ainda mais, Senhor Deus, o desejo de ver o Teu nome conhecido em toda a terra. Que o que está no coração do apóstolo Paulo nessa carta é o reflexo claro daquilo que é a revelação da Tua vontade, o Deus que deixou a Sua glória, sendo e continuamente sendo Deus, veio ao mundo se fazendo homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Com isso veio redimir todos os povos, todos os povos de todas as raças, línguas e nações, um povo para si. O Senhor expõe isso ao coração de Paulo, e ele anseia ver o Teu nome em todo canto. Que assim seja o nosso coração também. Que o Senhor seja exaltado na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o que nós Te pedimos e rogamos e clamamos. Levanta no nosso meio homens que dediquem sua vida à declaração do Teu nome em toda a terra. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém, Senhor Deus. Amém.